Bom, gente, continuando então falando sobre as escolhas. É um momento difícil, é uma decisão. Então, aquilo que você faz hoje reflete naquilo que você faz amanhã. Por isso essa palestra é tão importante, para que você já comece a pensar aí no seu futuro. Se você ainda não parou para ter esse insight, né, de que é necessário pensar na escolha profissional, na sua vida, na sua autonomia, na família que você quer construir, porque chega, né, e o tempo passa e voa. Então, tudo precisa ser organizado, tudo tem o seu tempo. Então, o que é mais importante para você quando você pensa em escolha profissional? Você pensa em sucesso, você pensa em dinheiro, você pensa em ter um dinheiro para tirar umas férias, para ter um lazer, porque é isso que vai definir o que você vai fazer, como você vai viver. Invista no seu autoconhecimento. Uma frase de Sócrates diz, né? Conheça-te a ti mesmo e torna-te consciente da sua ignorância. Só assim você será sábio. Então, invista na terapia, no autoconhecimento. Pergunte para as pessoas como as pessoas te veem, quais são suas qualidades, suas preferências. E também tem a questão, né, do eu, do mundo e dos outros. Nós somos o tempo todo influenciados e influenciamos também. A forma como o outro vive influencia, o mundo, como o mundo está vivendo. Essa pandemia influenciou e tem influenciado as nossas vidas, direta ou indiretamente, né? Precisamos entender que nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Precisamos pensar em todas essas áreas da nossa vida. Então, tem um recurso chamado Roda da Vida, que eu gosto de fazer com os meus pacientes, onde a gente faz uma autoavaliação, como estão todas essas áreas da nossa vida, e traçar um plano de ação do que nós podemos fazer para melhorar cada uma delas. Então, somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos, das pessoas que amamos. Né? Tem uma frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente convive. E aí? Com quem você convive? Quais são suas referências? Eu gosto de trazer também a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide da necessidade humana. Todos nós temos essas necessidades. Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidade social, necessidade de estima e de realização pessoal. Seria o topo da pirâmide, onde todos nós queremos chegar. É na nossa realização pessoal, profissional, mas para isso tem um caminho. Se eu não cuido lá da minha necessidade fisiológica, que é alimentação, sono, abrigo, como eu posso pensar numa realização profissional? Então, a gente pensa que é tijolinho por tijolinho sendo construído, né, a nossa carreira. Valores, família, escolhas, atitudes, conhecimento. São palavrinhas que vão formando aí o tijolinho do nosso prédio, né, da nossa realização profissional. Então, invista no seu autoconhecimento. Você não pode vender um produto que não conhece. É a questão do marketing pessoal, né, do network que você faz, do relacionamento com as pessoas. Se você não interage, se você não conhece, não convive, fica fechado numa bolha, não há crescimento, não há desenvolvimento. Então, você se conhece? Se for te apresentar numa entrevista de emprego, como você vai falar de você? O que você tem para falar de você? Quais suas qualidades? E estar aberto também às mudanças é um ponto importante nesse mundo que a gente vive, né? Porque o tempo todo nós estamos passando por mudanças tecnológicas, mudança na nossa vida, e aquela pessoa que fica presa ali ao passado, àquele pensamento, nunca desenvolve, nunca consegue chegar a lugar nenhum. Gente, é tão importante a gente fazer uma escolha consciente e existem algumas consequências para quem não faz, para quem não pensa, né? Doenças ocupacionais, depressão, ansiedade, sentimento de frustração, demissão precoce porque não para emprego, não produz, não desenvolve. Aí a carteira fica mal vista, fica 1 mês numa empresa, 6 meses em outra. Como que os donos das empresas vão ver você? Não para em lugar nenhum, não tem constância. Baixo rendimento, a síndrome de Burnout, ou burnout, né, que é aquela doença do esgotamento, onde a pessoa fica totalmente debilitada por realmente não estar fazendo aquilo que nasceu para fazer.
Outro ponto é a importância do trabalho. Talvez você nunca trabalhou, mas o trabalho ele é muito importante para o nosso desenvolvimento, em todas as áreas. E outro ponto é que nós vamos passar a maior parte da nossa vida no trabalho. Então, precisamos entender que o trabalho ele não o salário, né, vem lá do sal de antigamente, onde as pessoas recebiam dessa forma. Não é algo que nos custe, algo sacrificial. Ai, tem que acordar segunda-feira. Não precisa e não pode ser assim, porque se for assim, nós vamos adoecer. Né? O trabalho ele dá sentido, dá identidade, dá autonomia, liberdade para o ser humano. Muitos trabalham apenas para sobreviver, para ter o dinheiro, para ter fama, para ter poder. Outros já incorporam a profissão, como médicos. A gente já conhece o médico de longe, né? Os estudantes de direito ficam aí no primeiro e segundo período, daqui a pouco já está todo mundo ali alinhadinho, de terno, de escarpão, né? Então, incorpora aquela profissão, que lá já faz tanto sentido para ele, que ele já não é mais nada sem aquela profissão. Outro ponto, gente, trabalho dá trabalho. Então, a nossa geração, ela tá muito insatisfeita, buscando sempre a correria, o ganhar as coisas com facilidade, mas não é assim. Nós precisamos entender que tudo tem o seu preço. A gente só vai colher aquilo que a gente planta, né? Outro ponto também, quando você vai entregar um currículo, também já trabalhei nessa parte de recrutamento e seleção, e era um erro, né, que eu te aconselho também a pensar sobre isso, a fazer o seu currículo, a elaborar, se precisar da minha ajuda, né? E aí a pessoa chega, qual área que você quer? Aí o candidato fala, qualquer área. Né? Então não existe qualquer área. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? E você não é bem visto pelas empresas quando você age dessa forma. Então você precisa saber o que você quer. Qual a sua área? Não é qualquer área. Você não vai ser bom em tudo. Tem algo que você se destaca e você precisa descobrir. Outro ponto para vocês refletirem. Realização profissional existe? Eu posso fazer o que eu amo e ser bem pago, ser bem remunerado por isso? Posso. Né? Talvez leve um tempo maior até você se consolidar, até conseguir construir essa carreira, mas vale a pena, gente. Vale a pena tentar equilibrar, equacionar, pôr na balança. Talvez você não vá, né? Pessoas aí que já têm anos numa área, não vai largar tudo porque não viu, descobriu que não gosta daquilo e passar fome. Mas você pode fazer um planejamento e a orientação vocacional serve também para mudança de carreiras. Quantas pessoas insatisfeitas naquilo que faz? Então pense nos seus valores, nas suas escolhas. Hoje os valores estão muito invertidos, né? E aquelas regras de convivência que você aprendeu lá na pré-escola, de seguir a fila, de cumprimentar os coleguinhas, chega na empresa também vai fazer todo sentido. Trabalhar em equipe, né? É difícil. E qual que é o profissional do futuro? Quais são as características desse profissional do futuro? Uma pesquisa foi feita, né, pelo dono lá da LinkedIn e perguntaram para ele, o que você olha antes de contratar alguém? E ele respondeu, quem aquela pessoa é fora do ambiente de trabalho. Então, cuidado com aquilo que você posta nas redes sociais, no Facebook, porque muitas empresas, quando vai fazer seleção, elas olham. Né? Então, se aquilo que você está falando numa entrevista não condiz com sua vida, com seus propósitos, seus interesses, não faz nenhum sentido. Precisamos estar atentos com as mudanças, né? Porque muitos empregos estarão desaparecendo, né? Vocês podem ver aí, ó, não existe mais cobrador de ônibus, né? Então, a gente precisa fazer algo já ligado nessa geração Z, algo que vá fazer sentido no futuro, né? E aí existem listas aí das quais as áreas que envolvem mais a tecnologia, se é algo que você gosta, você pode explorar mais.
Hoje o psicólogo, qualquer área, ele precisa, né? Ele precisa entender das redes sociais. Se não fossem os atendimentos online, muitos psicólogos hoje estariam até sem trabalho, né? E precisamos então estar abertos às mudanças. E muitos empregos, muitas profissões ainda nem existem, que vão mudando com o tempo. E aquela necessidade de às vezes ter mais de um emprego, de qual foi o profissional que permaneceu na empresa nessa crise? Aquele profissional que sempre fez as coisas do mesmo jeito ou aquele profissional que dá conta de mudar, de evoluir, está aberto às mudanças? Com certeza aquele que conseguiu se reinventar. A gente tem vários exemplos aí, né, gente? O Uber, o aplicativo do Uber, o WhatsApp, então tantos outros que inovaram e, gente, tem espaço para todos. O sol nasce para todos. Ah, a concorrência, que bom que tem a concorrência para nos tirar da nossa zona de conforto e nos fazer criar, inovar. Né? Então, gente, o alfabetizado do futuro não é o que sabe ler e escrever, mas sim o que sabe interpretar, e também aquele que sabe interpretar não, mas o que sabe aprender, desaprender e aprender de novo. Então, eu já estou falando isso desde o início. Não pense que você tem determinado grau de instrução, já tá bom, pode guardar os livros. Não. Principalmente o profissional do futuro vai ser aquele que está disposto a mudar, a aprender a cada dia, porque o mundo não para. Hoje você compra um celular, amanhã já tem outro mais moderno, né? Então, qual que é o nosso diferencial com as máquinas? Hoje já substitui o ser humano para tanta coisa, mas algo que não pode substituir é que nós temos talentos, é que nós temos sentimentos e emoções. É isso que nos difere das máquinas. Mas também é um desafio, a questão da inteligência emocional, saber lidar com uma equipe, saber se comportar, porque a maioria das pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e demitidas por comportamento. Então, comece a rever, a pensar sobre isso também, né? Sobre o seu comportamento, sua maneira de tratar seus pais, seu professor, porque no ambiente de trabalho isso vai refletir, né? Então, nós temos repertório comportamental, temos consciência, né? E é isso que nos difere. E aí, pensando um pouquinho sobre marketing pessoal, né? Que tipo de profissional você vai querer ser? Falei aqui dos advogados, que os estudantes logo se vestem a caráter. Dos médicos, por exemplo, também. Você teria coragem de fazer uma cirurgia do coração com o médico que aparecesse lá, alcoolizado, sem camisa? Fazer uma cesárea, já pensou? Então a gente precisa pensar também nessa questão do nosso marketing pessoal. E começa desde agora, viu, gente? Porque se a gente não se cuida agora, se a gente não zela pela nossa imagem, se todo mundo na nossa cidade nos conhece por ser briguento, dificilmente a gente vai conseguir um emprego, né? Então, que tipo de profissional você quer ser? Algumas características desse profissional do futuro: ter educação, ter bom humor, ter empatia, né? A gente chega numa loja, se você não for bem recebida, não for bem atendida, você nem volta. E na maioria das vezes, as pessoas que atendem a gente estão com cara feia, estão, né? A gente sabe que não gosta de vender, não tem dom nenhum para vender, tá ali só por causa do salário mínimo do final do mês. Gente, isso é muito triste. Tanto pro cliente, quanto pro coitado do profissional que tá lá também, porque é um coitado. Tá fazendo aquilo que não nasceu para fazer. Então, por isso é tão importante a gente pensar sobre carreira, sobre profissão, porque, gente, interfere na nossa vida como um todo. Se eu tô fazendo algo que eu não gosto, a vida perde sentido, eu posso entrar em depressão, né? Não traz realização, atrapalha na sua família, atrapalha no seu convívio com seus amigos. E outro ponto muito importante é ter automotivação. O profissional do futuro, ele sabe se automotivar. Porque quantas vezes a gente tá cansada, a gente tá triste, tá desanimado, aí você pensa, hoje eu não vou pra escola não. Amanhã também não vou não. Hoje eu não vou fazer isso não. Então a chave do sucesso é a constância. E a gente não pode esperar, então, o outro ficar o tempo todo nos animando. Não, vai lá, fulano, faz, você consegue, você é bom. Mas eu preciso ter essa resiliência dentro de mim, de que eu posso, de que eu vou fazer acontecer, e de eu
encontrar recursos dentro de mim para me próprio motivar. Porque o mundo todo pode estar falando que você é capaz, mas se você não acredita, fica difícil, né? Então faça a diferença na sua vida. Muitas pessoas falam, queria tanto emagrecer, queria tanto estudar mais, mas não adianta querer. A gente tem que ter atitude, a gente tem que ter direção, né? E o chá, que é muito comentado aí nos livros da administração, Chevenato, né, vai falar dos conhecimentos, das habilidades e das ações. O que você acha que é mais importante? Você ter conhecimento? Você ter habilidade? Ou você ter atitude? Creio que os três são importantes. Se eu não tenho conhecimento, aquilo que eu falo é raso, aquilo não tem aprofundamento, as pessoas não vão dar muita pelota. Por outro lado, se eu não tenho habilidade, eu sei, mas não sei falar, não sei passar, né? Também não vai ter compreensão, não vai agregar na vida de ninguém. E se eu não tenho atitude, se eu sei fazer, se eu tenho conhecimento teórico, prático, mas eu não fico em casa esperando as coisas acontecerem, nada muda. Então, o mais importante é a atitude que eu tenho. Aí eu corro atrás, eu busco mais conhecimento, eu desenvolvo a minha habilidade, mas o que eu não posso fazer é ficar estagnado. E a pergunta que você precisa se fazer é: por que eu faço o que eu faço? Né? Por que eu vou me levantar todos os dias de manhã e fazer o que eu faço? O coach, ele traz muito essa frase, né? A gente está num processo, o nosso estado atual e o nosso estado desejado. Qual que é o estado desejado seu? Então, faça um planejamento. No processo de orientação vocacional, a gente faz todo um planejamento de carreira. Talvez você tenha uma meta muito grande, então seja necessário você dividir essas metas em pequenas metas e fazer algumas perguntas. O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Quanto que eu vou gastar para poder fazer? Onde eu quero chegar? Então a gente precisa refletir. Você tem seus sonhos, suas metas, eles precisam ficar mais próximos de você. Sair da zona de conforto, da mesmice para ir para o confronto das mudanças. Quantas vezes, imagina aí um trânsito fechado de São Paulo, todo mundo parado num trânsito. Nossa vida tá assim, parada, estagnada, não tem mudança, não tem alegria, não tem vida. Somos jovens, temos força, mas estamos desanimados. Então tome uma atitude hoje, né? E se pergunte, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer está sendo construído hoje, agora. Vai depender do que você está fazendo hoje para você colher depois, mais tarde. E para fechar, eu queria deixar uma frase com vocês. A vida é a arte do encontro. Embora haja tantos desencontros pela vida, é preciso encontrar as coisas certas da vida para que ela tenha sentido. O sentido que se deseja. Assim, a escolha de uma profissão é a arte do encontro, porque a vida só adquire vida quando a gente empresta a nossa vida para o resto da vida. Então, o que eu queria passar para vocês é isso, gente. Faça uma escolha consciente. Comece a pensar já na profissão, no que você quer fazer para a sua vida, para o seu futuro, a família que você quer construir. Tudo vai depender daquilo que você está plantando hoje. E escolha uma profissão não só baseada no dinheiro, no poder, na fama, mas no quanto você vai poder agregar com a sociedade, no quanto você vai poder ajudar outras pessoas, porque não existe nada mais prazeroso do que poder ver que sua vida está sendo fonte de inspiração, de alegria para outras pessoas. É isso que traz contentamento. Então, viva com intencionalidade. Faça tudo que você for fazer, faça da melhor forma, dê o seu melhor. Você acha que as pessoas não estão te observando, mas as pessoas estão. E certamente você vai ser recompensado pela ajuda que você dá para o próximo, pelo conselho, né? Então, pense sobre isso. Se precisar da minha ajuda, é para a gente fazer essa maratona aí desses testes, dessas entrevistas, para te direcionar ao quanto é importante fazer uma escolha consciente daquilo que você quer para sua vida, do seu trabalho, e muito mais que um trabalho, é uma missão, é um propósito, é uma carreira. Então, se você não parou para pensar nisso, pense. O quanto a sua família, o quanto a escola pode influenciar também na sua escolha do seu futuro.
eu deixei uma atividade para vocês fazerem, que é o Mural dos Sonhos, para vocês produzirem aí em colagem de revistas ou desenhar, né? Coloca você no meio lá ou uma figura de alguém que simplifique você, que exemplifique que seja você e coloque ali todos os seus sonhos. O que você quer? Eu quero viajar, quero casar, quero me formar em tal profissão e monte. E coloque, né? Se possível, fazer uma cartolina bem grande. Coloque no seu quarto, coloque num lugar onde você consiga olhar e visualizar todos os seus sonhos. E também tem um outro exercício que é a carta do futuro, onde você vai escrever uma carta para você do futuro. Onde você vai estar, como você vai estar, qual a profissão exercendo. Então faça, dê o seu melhor e com certeza já são ferramentas da orientação vocacional que eu estou disponibilizando para vocês, que vai ajudar a clarear, a dar motivação e a mostrar realmente o que você quer. Né? Nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Tudo é possível. Né? Basta a gente querer, basta a gente ter boa vontade, perseverança. Não pense nas suas condições, não pense na cidade que você mora, mas pense em quanto você é um ser humano incrível e possível. Né? Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Me coloco à disposição, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos em paz, fiquem todos bem. Tchau, tchau.